O general a chamou de piada na frente de todos. Me diga, mecânica, você ao menos sabe o que significa servir? Silêncio. Então Sarah Mitchell se levantou, limpou a graxa das mãos e apontou para a tatuagem logo acima da clavícula. Coordenadas. Ele riu, mas um de seus assessores inseriu os números. 5 minutos depois, o hangar 7 foi fechado pela segurança. 10 minutos depois, um SUV preto chegou. Um homem de terno escuro saiu, olhou para Sarah uma única vez e prestou continência. Agora toda a base sussurra. Quem ela é de verdade? E o que diabos aconteceu naquelas coordenadas? A voz de Morrison ecoa pelo hangar com autoridade ensaiada. Vejo que nossas iniciativas de diversidade chegaram até a área de manutenção. Me diga, querida, trocar o óleo de um caça te faz sentir que está servindo ao seu país? Os outros mecânicos congelam, chaves de fenda suspensas no ar, olhos se movendo entre Sarah e o general. Ela continua trabalhando, seu foco aparentemente inabalável, mas o tenente Jake Peters nota um leve tremor em sua mão quando ela alcança outra ferramenta. Morrison se aproxima, sua sombra caindo sobre a bancada dela. Eu fiz uma pergunta, mecânica. Por que não te ensinaram cortesia militar junto com suas cotas? Sarah finalmente ergue os olhos, e por um momento, algo cintila neles. Não é medo, nem raiva, mas algo mais profundo, mais antigo, como o eco de um trovão distante. Se alguém apagasse toda a sua trajetória de vida e ninguém lembrasse do seu sacrifício, você ficaria em silêncio? Às 5 da manhã, o deserto já desperta, mas Sarah Mitchell está acordada desde as 3h30. Seu relógio interno está permanentemente ajustado a um fuso horário que existe apenas na memória. Seu trailer fica a 20 minutos da base, uma cápsula de alumínio modesta que balança suavemente com o vento do deserto. Por dentro, tudo tem seu lugar. Ferramentas organizadas com precisão militar, uma única xícara e prato no escorredor, uma cama arrumada de forma tão impecável que uma moeda quicaria 2 vezes. Ela faz 50 flexões no chão frio de linóleo. Sua respiração é estável e controlada, contando em um idioma que não é inglês. O ritual matinal nunca varia. Flexões, banho, café preto como à meia-noite, checagem do tempo em 3 fontes diferentes. Quando chega à base, o céu oriental apenas começa a tingir o negro com tons de roxo. Os outros mecânicos a conhecem como a sussurradora de hidráulica, aquela que diagnostica problemas apenas pelo som. Está desafinando, ela diria, pressionando o ouvido contra um painel de metal. E de fato encontrariam uma fissura minúscula em uma válvula de pressão. Ela trabalha com uma intensidade que deixa os outros desconfortáveis, tratando cada aeronave como se vidas dependessem disso. E, claro, dependem. Durante o almoço, enquanto os colegas se reúnem para reclamar dos supervisores ou planejar churrascos, Sarah senta sozinha com manuais técnicos espalhados à sua frente. Aqueles que espiaram por cima do ombro viram textos em alemão, russo, árabe, mandarim. Só mantendo a mente afiada, ela diz quando perguntam, mas nunca explica como uma simples mecânica de lugar nenhum aprendeu 7 idiomas fluentemente. Os mecânicos mais jovens são atraídos por ela, apesar de sua natureza reservada. Ela ensina sem parecer que está ensinando, guiando suas mãos. Com correções suaves, mostrando truques que não estão nos manuais. Sinta aqui, ela diz, colocando os dedos dele sobre um componente. Quando vibra assim, verifique o estabilizador secundário. O livro não vai te contar isso. Eles se perguntam como ela sabe coisas que levam décadas para mestres mecânicos aprenderem, mas ela desvia as perguntas com meias sorrisos e conversa sobre o clima. Tommy Chen uma vez perguntou diretamente onde ela aprendeu suas habilidades. Aqui e ali, ela respondeu, os olhos focados em algo além das paredes do hangar. Você aprende coisas quando presta atenção. As cicatrizes em seus pulsos agora são quase invisíveis. Linhas brancas desbotadas onde antes havia tatuagens. Ela as mantém cobertas na maioria dos dias, mas às vezes, quando está concentrada, suas mangas sobem.
Maria Gonzalez foi a primeira a notá-las e reconheceu o padrão de remoção profissional. Más decisões quando era mais jovem, explicou Sarah. Mas Maria, que já tinha visto veteranos com fantasmas, não insistiu. Mas há outras coisas também. O modo como Sarah verifica todas as saídas ao entrar em uma sala. Como ela sempre se senta de costas para a parede. O micro-repuxo involuntário quando alguém deixa uma ferramenta cair. O psicólogo da base reconheceria os sinais, mas Sarah nunca o procurou. Ela lida com seus fantasmas do mesmo modo que lida com sistemas hidráulicos, com precisão metódica e determinação silenciosa. É a cicatriz nas costas que desperta mais perguntas, embora poucos a tenham visto. O calor do deserto pode ser brutal nos hangares, e às vezes Sarah trabalha sem a camisa, apenas com um sutiã esportivo e um macacão amarrado na cintura. A primeira vez que alguém viu os números entalhados em sua pele, pensou que era uma tatuagem extrema, mas de perto, ficou claro que não se tratava de marcas decorativas. O tecido cicatricial era espesso e deliberado. Números gravados com tanta profundidade que danificaram o músculo abaixo. 34,7 norte, 60,9 210 leste. Coordenadas que nada significam para a maioria, mas significam tudo para alguns. Ela diz aos colegas curiosos que foi um acidente industrial, um lembrete para ter cuidado com máquinas pesadas. A verdade é mais simples e mais complexa. Alguns lembretes devem doer. Toda noite, ela aplica um unguento especial, não para curar as cicatrizes, mas para preservá-las, para manter os números legíveis. No espelho, ela os vê ao contrário, mas os conhece de cor. Poderia escrevê-los no escuro, na areia, com sangue, se necessário. O anúncio da inspeção anual da base provoca ondas de ansiedade entre as equipes de manutenção. A reputação do General Morrison o precede. Um homem que destrói carreiras com uma única avaliação, que acredita em excelência por meio da intimidação. Sarah solicita licença para aquela semana, alegando uma emergência familiar que não existe. Seu supervisor, o chefe Martinez, balança a cabeça. Não dá, Mitchell. Já estamos com pouco pessoal e você é a melhor que temos. Ela tenta trocar de turno, oferece-se para trabalhar à noite. Se voluntaria para as tarefas mais indesejadas, tudo para que alguém cubra aquele único dia. Mas a escala está gravada em pedra e o destino, ao que parece, tem um senso de ironia. Na manhã da inspeção, Sarah chega ainda mais cedo que o habitual. Verifica as saídas de emergência 2 vezes, conta os passos até cada uma, anota quais janelas podem ser abertas por dentro. Suas mãos, firmes através de 1000 reparos delicados, tremem levemente enquanto revisa os registros de manutenção. Quando alguém lhe mostra a foto de Morrison no boletim da base, seu rosto empalidece por um segundo. É a primeira vez que alguém vê Sarah Mitchell, verdadeiramente abalada. O General Morrison entra no hangar 7 como um imperador conquistador inspecionando seu domínio. Seu uniforme é tão impecável que poderia cortar vidro, seus sapatos polidos como espelhos que refletem as luzes fluorescentes. Os mecânicos ficam em posição de sentido, ferramentas de lado, costas retas. Os olhos dele percorrem a sala com eficiência predatória, catalogando imperfeições, arquivando fraquezas para explorar mais tarde. Eles param em Sarah, a única mulher na formação. E sua expressão muda para algo entre escárnio e desprezo. À vontade, ele ordena. Mas seu tom sugere qualquer coisa, menos relaxamento. Ele começa sua inspeção pelos equipamentos, passando os dedos com luvas brancas nas superfícies, verificando manômetros, examinando registros. Mas sua atenção continua voltando para Sarah, que retomou o trabalho no sistema hidráulico do F-16. Você aí? A voz de Morrison corta os sons mecânicos do hangar. A mulher! Qual o seu nome? Sarah se endireita lentamente, limpando as mãos em um pano mais graxa que tecido. Mitchell, senhor. Sarah Mitchell. Ele se aproxima com passos medidos, sua comitiva mantendo formação perfeita atrás dele. Me diga, Mitchell, o que faz você pensar que é qualificada para trabalhar em aeronaves multimilionárias?
Eles abaixaram os padrões só para você? Ou você os alcançou de joelhos? O hangar silencia, exceto pelo som distante dos motores na pista. Vários mecânicos se mexem desconfortáveis, mas ninguém fala. Morrison é um general. Sarah é uma contratada civil. A dinâmica de poder é clara, absoluta. Soldados de verdade entendem sacrifício. Continua Morrison, sua voz carregando a cadência ensaiada de quem já fez esse discurso antes. Soldados de verdade sangraram pelo país, não apenas fluido de freio. Então me diga, senhorita Mitchell, qual sacrifício você fez? Que decisões difíceis enfrentou? Trocar velas de ignição quando preferia fazer as unhas? O tenente Peters, entre os membros da comitiva de Morrison, vê o maxilar de Sarah se contrair. Observa as mãos dela se fecharem em punhos antes de conscientemente relaxarem. Mas ela permanece em silêncio, voltando ao trabalho como se o general fosse apenas outro vento do deserto a ser suportado. O rosto de Morrison se contorce ao ser ignorado. Estou falando com você, mecânica. Quando um superior se dirige a você, responda. Ou isso também não foi coberto no curso online que te deu essa caixa de ferramentas? Talvez, diz Morrison, a voz carregada de falsa preocupação. Nossa contratação por diversidade precise de uma lição básica de protocolo militar. Levante-se, Mitchell, em frente à sala. Sarah obedece devagar, seus movimentos controlados, mecânicos. Agora por que não nos educa? Explique a esses verdadeiros profissionais da manutenção como funciona um sistema hidráulico. Mostre-nos o que o dinheiro dos contribuintes comprou quando decidiram que cotas são mais importantes que qualidade. Os outros mecânicos observam em silêncio desconfortável, enquanto Sarah começa sua explicação. Sua voz é firme e técnica, usando terminologia que a maioria precisa consultar nos manuais, mas Morrison a interrompe a cada poucas frases com correções que não são correções. Perguntas feitas para humilhar, não para instruir. Fale mais alto. Não estamos ouvindo. É assim que explicaria se a vida de um piloto dependesse disso. Comece de novo, com mais clareza. A demonstração exige que Sarah se incline profundamente no compartimento de manutenção da aeronave, esticando-se para alcançar um componente particularmente complexo. Sua camisa sobe, expondo cerca de 15 centímetros das costas, e é então que o tenente Peters os vê. Números entalhados na carne como uma equação brutal. Sua respiração prende. Aqueles não são números aleatórios. O formato, a precisão, são coordenadas. Ele os reconhece de briefings confidenciais que ouviu do pai anos atrás. Província de Kandahar, Afeganistão. A mente de Peters corre por possibilidades, cada uma mais impossível que a anterior. Morrison, focado em sua humilhação pública, não percebe a reação de Peters, nem o modo como a mão do jovem tenente se move instintivamente para o celular. O que você faria se a pessoa sendo humilhada tivesse salvado sua vida? E você nem soubesse disso. Sarah ouve um sussurro vindo de trás. Protocolo fantasma. Peters pensa que está sendo discreto, mas sua audição, treinada por anos de escuta por sons que significavam morte, capta cada sílaba. O tempo se dilata, estica como metal aquecido. O fluido hidráulico pingando da válvula transforma-se em sua visão. Agora é vermelho, quente, arterial. O cheiro de combustível de jato torna-se fumaça sufocante de veículos em chamas. As luzes fluorescentes do hangar se tornam o sol cruel do Afeganistão. Sua mão move-se involuntariamente até o quadril direito, onde uma faca de cerâmica costumava viver. Onde um peso fantasma ainda pressiona uma carne fantasma. 4 tempos inspirando, 7 segurando, 8 expirando. A técnica de respiração que a manteve sã durante 43 dias de cativeiro entra em ação automaticamente. Ela se vê refletida no alumínio polido do painel da aeronave. Não a mecânica de 45 anos, mas a operativa de 32. Rosto coberto de poeira e sangue. Olhos ocos de tanto ver. A Sarah no reflexo articula palavras em pasto. Uma prece ou uma maldição. Ela já não sabe mais.
Seu aperto na chave inglesa se intensifica até os nós dos dedos embranquecerem. A ferramenta torna-se arma, torna-se âncora. Você está bem? A voz de Peter, jovem e preocupada, a puxa parcialmente de volta. Sua resposta vem da memória muscular, o mesmo tom que usava com recrutas curiosos. Tudo certo, tenente. Mas ela não está certa. Está em 2 lugares ao mesmo tempo, cavalgando linhas do tempo como falhas tectônicas, e a terra está se movendo sob seus pés. Peters se afasta da comitiva do general, alegando uma comunicação urgente da base. No corredor, faz uma única ligação para seu pai, o coronel Peters, reformado. Pai, o que é protocolo fantasma? O silêncio do outro lado é tão longo que ele verifica se a ligação caiu. Quando o pai fala, sua voz carrega um medo que Peters nunca ouviu antes. Onde você ouviu esse nome? A resposta em pânico diz tudo. Nunca fale disso de novo. O protocolo fantasma não existe. As pessoas envolvidas não existem. Mas Peter já viu demais. Uma busca rápida revela um fragmento desclassificado. 50.000 vidas salvas. Operativa feminina designada Ghost. Mesmas coordenadas. Mesmo período. O esquadrão de Morrison deveria morrer naquele dia. De volta ao hangar, Sarah termina sua demonstração. Morrison, satisfeito com seu show de domínio, faz uma declaração final. É isso que está errado com nosso exército hoje, anuncia para a sala. Esquecemos que servir significa sacrificar. Que honra é conquistada em combate, não no conforto. Guerreiros de verdade carregam cicatrizes reais, não manchas de graxa. Ele se vira para sair, sua lição dada. Sua audiência suficientemente subjugada. Mas Peters o intercepta na porta, sussurrando algo urgente em seu ouvido. A expressão de Morrison muda de irritação para confusão, depois para algo próximo ao medo. Ele olha de volta para Sarah, que já retornou ao trabalho, aparentemente alheia ao terremoto que causou simplesmente por existir. O flashback vem sem aviso. Enquanto as mãos de Sarah trabalham no modo automático, a capitã Sarah Mitchell, inteligência estratégica, voluntaria-se para uma missão que todos sabiam ser suicida. A sala de reuniões cheirava a café queimado e desespero. A Al-Qaeda havia se infiltrado demais, sabia demais. Precisavam de alguém que pudesse desaparecer completamente, tornar-se ninguém, todos, qualquer um que fosse necessário. A escarificação não foi ideia dela. Veio dos antigos controladores, que haviam aprendido com programas soviéticos que, às vezes, o corpo precisava se tornar a mensagem. Ela se lembra da relutância do médico, do modo como ele pedia desculpas a cada corte, coordenadas do alvo primário. Ele explicava como se ela não soubesse, como se ela não tivesse memorizado cada latitude e longitude de cada possível túmulo. Se fosse capturada, se não pudesse falar, se tudo mais falhasse. 2 anos vivendo como outra pessoa. Nome diferente, histórico diferente, sonhos diferentes. Ela vendeu informações para conquistar confiança, entregou ativos menores para proteger maiores, viu boas pessoas morrerem para manter sua cobertura. O comandante Talibã, que acabou por tê-la como prêmio de inteligência, nunca suspeitou que cada pedaço de informação extraída de fontes americanas era cuidadosamente elaborado. Cada perda calculada para produzir uma vitória maior. Ela tornou-se inestimável para eles. A mulher que previa os movimentos americanos. Que entendia seus padrões. Claro que sim, ela ajudou a criá-los. Projetou-os com vulnerabilidades falsas irresistíveis para o inimigo. Mas foram as crianças que mudaram tudo. 3 delas. Nenhuma com mais de 10 anos. Presas em um edifício marcado para destruição. A voz de seu controlador estalava no pequeno transmissor escondido. Mantenha a cobertura. Perdas aceitáveis. Mas Sarah já havia perdido demais de si mesma para perder aquilo também. Ela quebrou a cobertura para salvá-las. Carregou a menor nos braços. Sua identidade meticulosamente construída evaporou como névoa ao amanhecer. A tortura que veio depois foi quase anticlimática. Haviam preparado ela para isso,
treinado para cada crueldade criativa que uma mente humana poderia conceber. O que não haviam previsto foi o interrogador que reconheceu as cicatrizes em suas costas, que entendeu seu significado e teve prazer perverso em regravá-las, acrescentando suas próprias anotações à carne dela, como um editor brutal. 50 metros do deserto afegão arrastado sob sua barriga em 6 dias. 6 dias movendo-se apenas à noite, navegando pelas estrelas e pelas cicatrizes, deixando um rastro de sangue que o vento apagava. As coordenadas do ponto de extração coincidiam com as marcadas em suas costas. Ideia de alguém que achou que a simetria poética compensava o sofrimento. Ela chegou com 9 quilos a menos, delirante de desidratação. Seu relatório final de inteligência foi escrito com o próprio sangue em tiras arrancadas do uniforme. Os detalhes da emboscada, os esconderijos de armas, as rotas de infiltração. Tudo necessário para salvar a base de Kandahar e as 50.000 almas que circularam por ela no mês seguinte. O esquadrão de helicópteros de Morrison seria o estopim. Sua destruição. O sinal de um ataque coordenado que entraria para a história. O apagamento foi completo. Profissional. Necessário. A capitã Sarah Mitchell morreu em um arquivo classificado. Seu histórico de serviço foi selado, sua existência reduzida a uma linha orçamentária. A mulher que emergiu tinha outro número de previdência social, um histórico forjado de empregos civis insignificantes, nenhuma conexão militar além de um DD-12 falsificado, mostrando 4 anos sem brilho na área de suprimentos. Seus controladores lhe deram opções de nova vida, professora suburbana, gerente de escritório, supervisora de varejo. Ela escolheu a manutenção de aeronaves, incapaz de se separar completamente das máquinas que haviam definido seu mundo. Mecânicos consertam coisas, ela disse ao seu último interrogador. Talvez eu possa me consertar. Ele não teve coragem de dizer que algumas coisas, uma vez quebradas, só podem ser reaproveitadas. Peters encontra Morrison em seu escritório temporário e entrega a verdade em 3 frases. Ela é Ghost Seth, novembro de 2012, seu esquadrão. A xícara de café de Morrison treme enquanto as implicações se acumulam em sua mente. A mulher que ele acabara de humilhar salvou 50.000 vidas, incluindo a dele. Ele volta ao hangar, um homem transformado. Sua comitiva nota, mas não compreende a mudança. Mitchell, ele começa e para. As palavras se engasgam na garganta. Eu preciso... Ela não levanta os olhos do trabalho. Precisa o quê, general? Verificar a pressão hidráulica? Está em PSI, ótimo. O tom dela é perfeitamente profissional, absolutamente vazio. Não. Morrison tenta de novo. Eu sei quem você é. A resposta de Sarah corta como uma lâmina envolta em seda. Eu não sou ninguém, senhor. Está no meu arquivo. Morrison sente o peso daquelas palavras. Entende, pela primeira vez, o que significa ser apagada. Kandahar, novembro de 2012. A tempestade de areia nos manteve no chão. Muitas tempestades no Afeganistão. Hidráulica geral não gosta de areia. Ela está oferecendo uma saída, ele percebe. Uma forma de fingir que essa revelação nunca aconteceu, para manter a ficção que a mantém segura. Mas a culpa de Morrison não o permite aceitar. Você salvou todo o meu esquadrão. Agora, ela o encara. E seus olhos são mais escuros que o espaço entre as estrelas. Eu salvo aeronaves, senhor. É o que mecânicos fazem. Por que não disse nada? A voz de Morrison racha como a de um cadete adolescente. Eu te humilhei na frente de... Você humilhou uma mecânica. Sarah o interrompe com precisão cirúrgica. A mulher que você procura morreu em Kandahar, oficialmente, com honras militares e um caixão vazio. Provavelmente até tocaram taps. Morrison vê agora o muro que ela construiu entre quem foi e quem tem permissão para ser. Mas você... Sou alguém que sabe que glória é um luxo para quem sobrevive inteiro. Alguns de nós voltamos em pedaços, general. Nós não ganhamos desfiles. Nós ganhamos fluido hidráulico debaixo das unhas e cicatrizes que não cicatrizam. Agora, com licença,
Esse F-16 não vai se consertar sozinho. O que eu posso fazer? Pergunta Morrison. E pela primeira vez em sua carreira, ele realmente quer dizer isso. Sarah o observa por um longo momento. Esse homem cuja vida ela salvou sem que ele soubesse. Cuja carreira foi construída sobre os fantasmas que ela deixou para trás. Você pode lembrar que cada pessoa nesta base sangra combustível de jato. Mesmo aquelas que você acha que não merecem estar aqui. Especialmente elas. Ela volta ao trabalho. A conversa claramente acabou. Mas Morrison não consegue ir embora. Ele fica ali, observando suas mãos se moverem com precisão letal. Entendendo finalmente que está diante de uma guerreira que escolheu virar mecânica, de uma heroína que preferiu o anonimato ao reconhecimento. Naquela noite, Morrison descobre o verdadeiro alcance do serviço invisível de Sarah. Doações anônimas para famílias de veteranos, totalizando 60% de seu salário durante 13 anos. Inovações em manutenção de aeronaves creditadas a supervisores que aceitaram os créditos que ela deu livremente. Quanto mais ele investiga, mais percebe que Sarah Mitchell nunca deixou de servir. Ela apenas mudou de campo de batalha. Morrison convoca uma reunião de emergência do comando, preparado para restaurar seu registro, para lhe dar o reconhecimento que merece. A resposta do Pentágono é imediata. O protocolo fantasma permanece selado para sempre, sem exceções. Morrison agenda uma coletiva de imprensa mesmo assim, redige um discurso que encerrará sua carreira, mas poderá restaurar a dela. Ele está no meio da redação da sua indicação à medalha de honra, quando ela aparece em seu escritório, como o fantasma que deve ser. Cancele isso. Agora. Sarah não levanta a voz. Não precisa. A mão de Morrison paira sobre o telefone. Você merece reconhecimento. A risada dela é afiada o suficiente para cortar vidro. Eu mereço terminar meu trabalho. Você acha que isso é sobre medalhas? Sobre ter minha foto em alguma parede de heróis? Ela se aproxima e Morrison instintivamente dá um passo para trás. Toda guerra tem dois frontes, general. O que você pode ver, e o que você não pode. Eu ainda estou lutando o meu. Morrison tenta compreender. A guerra acabou. Nós nos retiramos. Você está em casa. Para você, talvez, diz Sarah. E sua voz carrega o peso de cada soldado que já retornou e descobriu que a guerra voltou com ele. Para homens que voltaram para casa, mas alguns de nós ainda estamos em Kandahar todas as noites. Alguns de nós acordam falando pasto e têm que lembrar que estamos na Califórnia. Alguns de nós precisam de uma missão mais do que precisamos de nossos nomes em holofotes. Ela caminha até a janela, olha para a base se espalhando sob o sol do deserto. Você voltou como herói, Morrison. Desfiles, apertos de mãos e obrigado pelo seu serviço. Eu voltei como fantasma. Mas fantasmas podem ir a lugares onde heróis não vão. Fazer coisas que heróis não fariam. Me deixe continuar morta, general. Os mortos são muito úteis. Morrison observa sua silhueta contra a janela, finalmente compreendendo o peso da invisibilidade voluntária. Eu não entendo, ele admite. Sarah se vira. E por um momento, ele vê além do macacão de mecânica. Vê a operativa. Não, você não entende. Você voltou para uma vida que estava te esperando. Eu voltei para uma vida que nunca existiu. Sarah Mitchell, mecânica de aeronaves, tem um histórico de crédito com 20 anos, multas de estacionamento e registros odontológicos e uma conta no Facebook gerenciada por sua sobrinha. A capitã Sarah Mitchell. Kiel tem um túmulo em Arlington com a data errada e as cinzas de outra pessoa. Qual delas você acha que é real? A revelação verdadeira vem quando Morrison descobre a missão atual de Sarah. Ela não se aposentou. Ela evoluiu. Cada designação temporária de serviço a posiciona próxima a pessoas de interesse. A conferência em Dubai. As férias nas Filipinas. 12 ameaças neutralizadas desde sua morte oficial, todas parecendo acidentes ou causas naturais. Ela não está escondida.
Ela está caçando. A investigação de Morrison também revela uma verdade desconfortável sobre si mesmo. 3 operações que alavancaram sua carreira, em realidade, foram conduzidas por fantasmas como Sarah. Os verdadeiros arquitetos da vitória foram pessoas que, oficialmente, nunca existiram. Em poucas semanas, denúncias anônimas surgem a respeito de suas conquistas forjadas. Ele é discretamente transferido para um cargo administrativo, do tipo que ele próprio teria sugerido a Sarah anos atrás. A rede de Sarah emerge por meio da observação cuidadosa, o zelador que verifica mais do que apenas lixeiras, o guarda do portão cujas perguntas casuais não são casuais, o trabalhador do refeitório que nota quem almoça com quem e quem não. O verdadeiro escudo invisível da América, protegendo nas sombras onde as forças regulares não podem alcançar. Ela treina sem parecer que treina. O tenente Peters aprende a ler pessoas através de máquinas. Descobre que o modo como alguém trata ferramentas revela como tratará armas, como reagirá sob pressão. O protocolo Mitchell passa a funcionar como um programa de avaliação de ameaças. A eficiência da base melhora 40%, mas mais importante, surge um sistema de alerta precoce que não aparece em nenhum organograma oficial. 6 meses se passam no ritmo de manutenção rotineira e operações invisíveis. Peters, agora plenamente integrado ao mundo de sombras de Sarah, a observa compartimentar emoções, fazer piadas com mecânicos jovens enquanto rastreia múltiplas ameaças. O substituto de Morrison, o General Hayes, trata todo o pessoal com respeito exagerado, tendo aprendido o que acontece com quem não o faz. A base opera com mais fluidez. Ameaças são identificadas com mais rapidez. E ninguém entende exatamente por que tudo funciona tão bem. Agora chega o teste final, quando Sarah identifica padrões de sabotagem em falhas hidráulicas em várias bases. Componentes desgastados, propositalmente para causar falha catastrófica sob condições específicas. A assinatura de uma operação que ela mesma interrompeu 15 anos atrás. Ela coordena a resposta sem reivindicar crédito. Alimenta as informações por canais que fazem parecer que foi apenas uma revisão de rotina que descobriu o problema. Centenas de aeronaves são discretamente consertadas. O desastre é evitado. O herói oficial é um jovem soldado que Sarah vinha treinando sem que ele soubesse. A cerimônia acontece em uma manhã fresca no deserto. O primeiro sargento Rodrigues recebe uma condecoração por evitar o que autoridades cuidadosamente não chamam de ataque terrorista. Sarah observa de dentro do hangar 7, com uma chave inglesa na mão, orgulhosa de seu aluno, que não sabe que é seu aluno. Peters está ao lado dela, agora entendendo o que significa serviço de verdade. Não se trata de medalhas ou reconhecimento, mas da satisfação silenciosa por desastres que não aconteceram. Vidas salvas por pessoas que nunca souberam que estavam em perigo. Você poderia estar lá em cima, diz Peters em voz baixa. O sorriso de Sarah é resposta suficiente. Glória pertence àqueles que precisam dela. Ela tem trabalho a fazer. O símbolo se torna claro durante uma emergência que elimina qualquer pretexto. Um vazamento de combustível ameaça paralisar metade do esquadrão. E Sarah trabalha ao lado da equipe médica da base para conter o derramamento. Seu macacão rasga ao se chocar contra metal afiado, revelando não apenas as coordenadas em sua lombar, mas o mapa completo gravado em sua pele. Cada cicatriz conta uma história, marca um ataque evitado, homenageia milhares que viveram porque ela sangrou. O médico que trata seus cortes é um veterano das mesmas guerras. Reconhece a arte da tortura profissional. A precisão de uma dor transformada em coleta de inteligência. Ele não diz nada, apenas presta continência ao terminar. Um gesto que diz mais que 1000 palavras. Sarah acena com a cabeça, volta ao trabalho, mas algo passa entre eles. Um reconhecimento silencioso de pertencimento a um clube que ninguém quer fazer parte. A equipe de mecânicos de Sarah cresce de forma orgânica, sem estrutura formal ou estatuto. Aqueles que aprenderam com ela ensinam outros, transmitindo habilidades
que são apenas parcialmente sobre manutenção de aeronaves e, em sua essência, sobre vigilância constante. O lema não oficial nunca é dito em voz alta, mas é universalmente compreendido: serviço antes de status. Eles desenvolvem sua própria linguagem, referências que soam como jargão técnico, mas que carregam significados mais profundos. Verifique o diferencial de pressão. Significa observar por anomalias comportamentais. A harmonia hidráulica indica que tudo está calmo. Ressonância no estabilizador é um alerta de possíveis ameaças. Eles aprendem que verdadeiros guerreiros não precisam de medalhas. Precisam de propósito, comunidade e do conhecimento de que alguém, em algum lugar, está mais seguro porque eles apareceram. O amanhecer na base aérea de Edwards pinta o deserto em tons de ouro e sombra. Sarah trabalha em um F-35, a mais nova geração de caças. Seus movimentos são tão precisos quanto eram 6 meses atrás, ou 13 anos atrás, em outra vida. A piloto, Capitã Williams, comenta que os sistemas hidráulicos estão perfeitos. Fala casualmente, como se isso não importasse, como se vidas não dependessem de cada parafuso corretamente apertado. Você é aquela de quem todos falam, não é? Pergunta Williams, jovem o suficiente para ser filha de Sarah, mas perspicaz o suficiente para perceber padrões que outros não veem. A fantasma? As mãos de Sarah não param seu trabalho. Há muitos fantasmas em bases militares, capitã. Homens e mulheres que deram tudo e foram esquecidos. Eu sou só uma mecânica. Mas Williams insiste, com aquela curiosidade da juventude, que ainda não foi sufocada por níveis de classificação e segredos de Estado. Meu pai pilotava helicópteros no Afeganistão. Disse que uma fantasma o salvou uma vez. Disse que ela rastejou 50 metros pelo inferno para entregar informações que mantiveram todo o esquadrão dele vivo. A expressão de Sarah não muda, mas algo suaviza em seus olhos. Fantasmas não salvam pessoas, capitã. Pessoas salvam pessoas. Os vivos salvam os vivos. E às vezes, se tiverem muita sorte, continuam fazendo isso. Mesmo assim, diz Williams, sua voz carregando o peso de uma gratidão herdada. Obrigada. Sarah ergue os olhos então, encara a capitã propriamente. Pelos sistemas hidráulicos, só estou fazendo o meu trabalho. Mas Williams balança a cabeça. Por todo o resto, por tudo que você fez e não pode contar. Por tudo que você ainda faz. O momento se estende entre elas. 2 gerações de serviço se reconhecendo através do abismo do sigilo e do tempo. Sarah considera várias respostas, descarta todas por serem insuficientes. Finalmente diz apenas: voe com segurança, capitã. Alguém está esperando você voltar para casa. À medida que a câmera se afasta, embora não haja câmera, isso não é um filme. É apenas mais uma manhã em uma base aérea onde mecânicos trabalham em aeronaves e tudo parece exatamente tão rotineiro quanto aparenta. Mas olhe mais de perto. Veja o zelador que inspeciona mais do que lixeiras. O guarda do portão cujas perguntas casuais não são casuais. O trabalhador do refeitório que observa quais militares comem juntos e quais sozinhos. Dezenas de guardiões invisíveis mantendo a vigilância. Não porque receberam ordens, mas porque para eles a vigilância se tornou tão natural quanto respirar. Eles são o verdadeiro escudo da América. Esses fantasmas que escolhem a obscuridade em vez da aclamação. Que entendem que as maiores vitórias são as batalhas que nunca acontecem. A voz de Sarah ecoa pelo hangar enquanto ela instrui um novo mecânico sobre especificações de torque. Mas suas palavras têm camadas de significado como rochas sedimentares. Cada conexão importa. Cada vedação. Cada parafuso. Cada fio. Você não está apenas mantendo máquinas. Está mantendo confiança. Alguém vai se sentar dentro desta aeronave e confiar que você fez o seu trabalho. Eles nunca saberão seu nome. Nunca pensarão em você enquanto voam. Mas a vida deles está em suas mãos. O novo mecânico assente. Acha que entendeu. Vai aprender com o tempo que a compreensão se aprofunda com cada aeronave revisada.
Cada desastre silenciosamente evitado. Sarah se inclina de volta ao trabalho, e o sol da manhã capta as cicatrizes em suas costas, visíveis através do tecido desgastado do macacão. Para a maioria, são apenas números aleatórios, marcas de algum acidente industrial. Marcas sem significado em uma pele endurecida pelo tempo. Mas para aqueles que sabem ler essas coisas, elas dizem mais do que coordenadas. Elas dizem sacrifício, determinação, a disposição de se tornar ninguém para que todos os outros possam continuar sendo alguém. Elas dizem guardião, em uma linguagem escrita com carne, dor e propósito. Os sistemas hidráulicos cantam suas canções mecânicas. Ferramentas ressoam contra o metal. E em algum lugar, acima do deserto, pilotos voam em segurança para casa, sem jamais saber que há fantasmas vigiando por eles aqui embaixo.